Olá, igreja, graça e paz. Estamos aqui nessa manhã de domingo, dia 20, para ouvir novamente, uma nova manhã para ouvirmos e aprendermos a respeito da palavra de Deus. Esse mês em específico, um mês missionário, não é verdade? Em que nós estamos ouvindo ao longo desses últimos domingos algumas mensagens pré-anunciando aquilo que nós vamos ouvir em nossa conferência no final do mês. Então hoje não poderia ser diferente, estamos no mês cujo tema é Tudo pelo Evangelho. O que nós podemos fazer, o que nós podemos empregar de todas as nossas forças em prol do Evangelho do Reino de Deus. Então hoje, gostaria de primeiro fazer uma oração com vocês, então me acompanhe aqui antes de iniciarmos a nossa aula. Pai, muito obrigado por essa manhã que se inicia, Jesus. É o Senhor quem fez esse dia para ouvirmos do Senhor, para cultuarmos ao Senhor. Que essa palavra, Deus, em nome de Jesus, chegue em cada coração que aqui estiver ouvindo, Pai. Que seja usado eu, ó Deus, pelo Senhor, amado Pai, mas sobretudo que Teu Espírito Santo seja o vínculo, Deus, que dê todo esse entendimento, Deus, que é necessário sobre cada vida da Tua comunidade, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Bom, gostaria de primeiro compartilhar com vocês um texto bíblico lá de 1 Coríntios 9, versículo 20 a 22. Aqui vai ficar o nosso texto básico, está bem? Vamos lá. Diz assim a mensagem: Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar a alguns. Bom, quero pensar assim que todos nós tenhamos em nossa memória o momento que foi da nossa conversão a Jesus Cristo. Fomos atraídos por Ele. E eu digo assim, não quero que nós lembremos exatamente do dia, do mês, do ano, como isso ocorreu, mas com certeza está dentro do nosso conhecimento. Esse dia como chegou a mensagem de como somos pecadores, de como carecíamos da sua graça. Por esses anos todos, passamos por muitos cultos, muitos encontros, reuniões grandes, reuniões pequenas, cheios de Deus e gratos por todo esse seu infinito amor, pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz. Mas uma pergunta, é isso que eu gostaria que eu acredito que fique martelando, em nossas mentes, que é a seguinte: o que devo fazer eu agora, eu, Éferson, entre o agora, o momento da minha conversão, e o momento da minha morte, ou o momento até o retorno do Senhor Jesus Cristo? Se Jesus me salvou da morte, do pecado, para que Ele me salvou? Para quê? Isso traz para todos nós um sentimento de propósito, um sentimento de que talvez não seja só para mim essa mensagem. E quando eu digo que bate essa lembrança, isso eu tenho muito claro em minha mente, o dia que foi, como ocorreu, teve muitas coisas que foram dadas e iluminadas pelo próprio Espírito Santo, que não foi homens que me ensinaram, entendem? Não foi pessoas que precisaram me dizer, eu não precisei passar por um discipulado para poder saber, ter conhecimento de que determinadas coisas eu poderia ou não poderia fazer. E outras coisas, a mesma mensagem que chegou até mim, ela também precisava chegar ao conhecimento dos meus amigos, dos meus colegas, das pessoas principalmente que eram próximas a mim. Existem coisas que elas não precisam ser ensinadas e, portanto, comunicadas. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, essa relação estreita, ela traz uma distração, um conhecimento limitado sobre a compreensão a respeito da sua própria salvação. Para essas, o Evangelho fica restrito a algumas ações no meio da igreja, quando eu estou falando a respeito propriamente dito de proclamação, meus queridos. Quando eu digo restrito, eu quero dizer assim, para alguns o evangelismo, a evangelização, ela fica restrita, por exemplo, a ações sociais, a distribuição de cestas básicas, a doação de sangue, doação de roupas, bazares beneficentes, grandes ações como corte de cabelo. E isso é muito pouco, não é verdade?
elas perdem um pouquinho da compreensão, e é isso que eu quero trazer para vocês e fique muito bem claro, de que a respeito da nossa vocação secular. A palavra secular, ela talvez não soe muito bem aos nossos ouvidos. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui, deste mundo, dessa terra. Quanto mais nós cravamos as nossas necessidades básicas, a nossa vida sobre essa terra, talvez sejamos os mais infelizes de todos os homens. O nosso reino, ele está nos céus, na pátria celestial. É isso que nós devemos viver diariamente, é isso que nós cantamos em conjunto com toda a igreja aos domingos. Não é verdade? Alguns cristãos transformaram a sua vida no seu dia a dia como se fosse um departamento de sua vida à parte. Quando eu digo à parte, um departamento à parte da igreja. O que eu quero dizer com isso? Talvez você viva a sua vida no seu trabalho como um departamento à parte. Aqui eu entrei para poder ganhar o meu dinheiro, para poder ter o meu sucesso, para poder fazer carreira, para trazer bens para a minha família, para os meus filhos, um bom carro. É tudo isso. Será que é realmente para isso que nós nascemos? Não é verdade? É impossível uma igreja viver com toda a sua plenitude com pessoas que pensem somente desta maneira. Uma igreja que prega tão somente que os membros precisam somente uma exortação a respeito de sua vida, de bons costumes, de bons hábitos, de frequência dominical. Não é para isso não. Fomos chamados para algo maior. Como pode uma igreja permanecer interessada em uma religião que parece que não se importa com a vida de quem está ao seu lado? Se eu não me importo com a vida de quem está ao meu lado, eu não vou me importar com as vidas que estão principalmente longe de mim, onde os meus olhos não veem. Como posso me importar comigo mesmo sem se me preocupar com o meu irmão que está ao meu lado? Entendem? Então tenham isso. E isso não é apenas um apelo teológico, mas eu quero dizer assim, ele é missiológico também. Pensem que mais de 80%, talvez, das pessoas que existem dentro do ambiente eclesiástico, e quando eu digo isso, aquelas pessoas que não são assalariadas, como um pastor, como um missionário, como um obreiro, maioria dessas pessoas, elas passam a maior parte de suas vidas no seu trabalho, nas suas escolas, nas suas comunidades, e ao mesmo tempo não recebem talvez a instrução necessária de como viver, como devem viver e quem devemos ser em todos os lugares por onde quer que estejamos. Pararam para pensar nisso? A igreja tem ensinado como devemos viver, como devemos nos portar diante deste mundo e quem devemos ser de fato diante deste mundo. Pensem, vou ler aqui para vocês, uma visão correta do trabalho, quer pago ou não, do trabalhador e do local de trabalho, tem tudo a ver com a cruz. O Evangelho de Jesus Cristo não tem como ser apartado. Eu quero dizer que eu, Éferson, no trabalho, você em seu trabalho, na sua escola, na saúde, o que quer que você esteja fazendo, tem tudo a ver com a cruz de Cristo. Temos que ter isso, que aproveitar as oportunidades que nos surgem para poder anunciar o reino de Deus. Quantos de nós não temos a capacidade de usarmos a estratégia de começarmos a falar, tem acontecido isso com um colega do lado, do seu trabalho. Isso me aconteceu, foi assim o meu final de semana e aconteceu porque eu orei ao Senhor Jesus Cristo. E daí começa. Se você sempre tiver palavras boas, palavras de bênçãos, daquilo que você alcança de Deus propriamente, o teu colega do lado vai querer viver isso mais próximo de você, vai querer ter aquilo que você também tem. A missão de sua igreja tem tudo a ver com a pergunta: para que fomos salvos? Para que eu e você fomos salvos? Há uma frase de Charles Spurgeon que diz assim, olha, a Bíblia não é a luz do mundo. Olha, choquem com isso não, hein, meus queridos? A Bíblia não é a luz do mundo. Ela é a luz da igreja. Da igreja, a Bíblia ela é a luz. Mas o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê a sua vida. Ela lê os cristãos.
A Bíblia nos ensina que vós sois a luz do mundo. Vós sois. Vamos lá ler, vou ler um outro texto com vocês, está em Colossenses 1, 19 a 20. E mantenha um dedinho lá em Coríntios, por favor, hein? Colossenses 1, 19 a 20. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso vem nos ensinar que o ministério da reconciliação, ele é para todos. Agora, tenham isso também na sua mente. Não é somente reconciliar as pessoas com Cristo, mas também tudo o que está caído e manchado pelo pecado. O que você já parou para pensar? Tudo o que está caído e manchado pelo pecado? Vamos citar algumas coisas? As injustiças, os sistemas quebrados deste mundo. Então, reconciliarmos tudo isso através do quê? Dos cuidados com a criação, com os nossos negócios, com os sistemas financeiros, com os projetos e produtos e serviços, com a educação, olhem só, com a política também. Deus se importa com tudo isso e Ele quer usar a mim e a você. Não podemos ignorar o poder da cruz em restaurar, o poder da cruz em alinhar todas as coisas com os princípios e com a vontade de Deus. Aí alguém pode perguntar, Éferson, mas o mundo jaz no maligno. Éferson, esse mundo vai de mal a pior e é o caminho dele. Ok, o mundo vai, mas as pessoas que nele está têm a chance de receber a mesma reconciliação que eu e você recebemos. E se elas demorarem para receber a reconciliação, talvez nós sejamos os maiores responsáveis por isso. Deus vai cumprir o plano sobre a vida de cada uma das pessoas que existem na face da terra. Só que Ele ainda quer usar a mim e a você. Somos os agentes que podem apressar o retorno do Senhor Jesus Cristo. E isso depende de mim e de você. Eu não quero que o sangue dos inocentes recaia sobre a minha mão, sobre a minha vida. E eu tenho certeza que você também não o quer. Vamos continuar lá lendo o texto de Coríntios 9, agora versículo 23 em diante. Perdão, 24 até o 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como eu, não sem meta, grifem isso, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A expressão que Paulo usa aqui, tudo falso por causa do Evangelho, não é apenas uma expressão que diz assim ao seu respeito de muito esforço, do seu desgaste físico, mas ela revela um esforço que é maior, que é como que alguém que moldou a sua vida para se tornar um cooperador do Evangelho. Perceberam a palavra que eu usei? Aquele que moldou, que ajustou a sua vida, que a preparou entre tantas outras coisas que ele fazia para ser um cooperador e alguém que ajuda a expandir o Evangelho de Deus pelo mundo. Quando eu usei essa palavra moldou para mim, eu falei, Deus, misericórdia, misericórdia. Porque eu estou querendo dizer aqui, Deus, que isso quer dizer é transformar a minha vida, é mudar o que eu sou, é mudar o que eu faço, é mudar os meus princípios, é me adaptar, é ter o princípio da adaptabilidade em todas as situações, em todos os lugares, para que por meu intermédio o reino possa ser conhecido. Entendem isso? Então eu preciso me adaptar no meu trabalho, você precisa se adaptar nos seus estudos, na sua faculdade, no seu colégio. Talvez você precise se adaptar aonde você faz o seu esporte favorito, o seu hobby. E a adaptação ela vem no que nós fazemos, mas sobretudo uma mudança que ocorre aqui dentro.
na nossa mente, na compreensão de que temos que, como Paulo, fazer tudo por causa do Evangelho para que nos tornemos um cooperador dele. Embora a sua tarefa principal na sua vida ela seja a adoração a Deus, e isso é justo, fomos todos nós criados para a glória, para o louvor de Deus, para o engrandecermos, saiba que somos aqueles que devem ser, sobretudo, servos de Deus e agentes de sua vontade no mundo. Fomos chamados, temos o mandamento, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse é o comissionamento, é a missão da igreja. A igreja não pode fazer os seus trabalhos tão somente para si mesma, ela morre, ela não cresce, ela não expande a visão do reino de Deus. Enquanto a atitude principal da igreja é a adoração, sua tarefa principal é a evangelização. E se não fizermos isso, estamos em desobediência. Eu tenho certeza que agora o Anselmo ele vibrou quando eu falei isso. Porque ele tem insistido junto conosco que a missão da igreja é propagar o Evangelho para todos os povos. E Paulo nos dá algumas lições através desse texto, que a primeira eu quero dizer para vocês, responsabilidade. Primeiro Paulo nos ensina que a pregação do Evangelho precisa ser assumida com seriedade. Com isso ele fala a respeito dessa comparação, né, com o atleta, que em tudo se prepara. O atleta não leva a vida dele como uma brincadeira, como um hobby tão somente. Ele assume aquilo como talvez sua profissão e ele faz de tudo para que nada o distraia do seu objetivo. Se ele tem que treinar todo dia, ele sai e ele treina todo dia. E, sobretudo, ele não leva isso para brincadeira, porque um atleta ele se prepara sempre para uma competição. E toda competição é correr de tal maneira que alcanceis. Ele está dizendo assim, ó, correi para você poder vencer. Então, dizendo mais um texto aqui para vocês, ó, a proclamação do Evangelho não é algo que se faz de vez em quando, mas é a nossa principal tarefa, não é um passatempo de final de semana ou feriado. Quando deixo minhas atividades mais importantes e meu lazer, a proclamação do Evangelho é a tarefa mais importante do cristão. Por isso que é como eu falei no início, eu não trabalho para fazer fortuna tão somente. E isso não é o errado, meus queridos. Mas enquanto eu trabalho, eu tenho que saber que cada pessoa com quem eu convivo, ela precisa ser evangelizada por mim. Ela precisa conhecer Cristo por intermédio da minha vida. Enquanto eu estudo, os meus colegas precisam saber que eu vivo uma fé verdadeira com Jesus Cristo. Segundo item, disciplina. Ele nos ensina que devemos zelar por causa da grandeza e da dignidade do Evangelho. Como eu falei que a nossa vida é moldada, né, para que o atleta entre na competição para vencer. E quando eu digo desse preparo é porque há certas atividades que ele pode e que ele não deve fazer, há certa alimentação que ele pode e ele não deve comer. Há regras que precisam ser respeitadas durante o processo de treinamento para poder se ganhar. Né? Isso quando eu digo das regras, aquelas que nos levam à santificação e à dedicação do reino de Deus. Isso tudo para quê? Para que não nos encontremos desqualificados para a prova. Um cristão qualificado é aquele que vai fazer muito bem a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, para poder falar de Jesus para alguém, eu preciso estar em plenas condições, numa vida de comunhão íntegra com o Senhor, para que a minha vida, por si só, ela transmita também e comprove a mensagem que eu estou dizendo. Amém? Um outro fator, um outro princípio, a humildade. Sermos humildes. Paulo era um apóstolo, um homem de Deus muito capaz e cheio do poder do Espírito Santo. Não é verdade? E nós o tomamos como talvez um dos grandes apóstolos do Novo Testamento. Gente, o que esse homem fez? Conheceu Jesus Cristo no momento em que ele ficou cego por causa de um grande brilho que lhe surgiu na estrada, quando ele caminhava por uma jornada para prender e matar cristãos. Né? E aquela conversão foi algo tremendo e milagroso, quando chega também um discípulo de Jesus Cristo, ora com ele, suas vistas se abrem, e dali para frente a vida dele muda, ele se prepara, se molda, como a gente vem falado, cresce, aprende a respeito de Jesus Cristo, e recebeu o comissionamento de sair pelo mundo espalhando as boas novas.
E grandes sinais e prodígios foram feitos por intermédio dele. Mas, ainda assim, ele tinha uma preocupação e um reconhecimento da sua fragilidade, da sua humanidade. Quando no final aqui desse texto de Coríntios nós estamos vendo que ele fala assim, ó, não encontrar-me desqualificado. Ele sabia que, olha Deus, eu julgo ainda não havê-lo alcançado ainda por completo. A minha carreira, ela ainda não terminou. Até os últimos dias eu tenho que cuidar da minha vida, para que a minha vida seja encontrada em perfeita qualificação dada pelo Senhor. Deus, eu preciso do Senhor, agindo, me formando, me criando, me enchendo, me renovando, me perdoando. Enquanto eu caminho, Deus, nesse processo que vai me levar até o Senhor, eu também vou falando do seu Evangelho a todas as pessoas que do Senhor vieram a pedir razão da minha fé. Você tem feito isso, meu querido? Espero que sim. Para que nós terminemos, Paulo fez a diferença em seu tempo, não porque era melhor do que muitas outras pessoas, não, mas pelo quanto ele se dedicou e se entregou nas mãos de Deus. E quando eu digo isso, talvez você possa estar aí no seu canto, na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja vendo esse vídeo, e você falando assim, Deus, quem eu sou para fazer mudança? Quem que eu sou para fazer a diferença? Senhor, tu sabes, as pessoas com quem eu vivo, eles são como leões, predadores. O meu trabalho me exige de mim que eu só trabalho. Tudo bem, meus queridos? Você é cobrado pela sua atividade, que ela é remunerada, e ela é remunerada como um fruto de um pesado trabalho, realmente. Mas você tem o seu horário de almoço, você tem aquela pergunta no café que talvez alguém faça, e que você fala, não é bem assim. A minha fé diz isso, isso e isso. Não se acovarde. Esse é o desafio que eu quero que você tenha. Não se acovarde. Você já pensou se a história deste apóstolo tivesse sido diferente? Se diante do primeiro açoite que ele sofreu, ele tivesse se calado? Como é que esse evangelho teria chegado até nós? Ou como é que essa Bíblia teria sido escrita? Você já pode imaginar que talvez as histórias teriam sido totalmente diferentes. Talvez Deus tivesse reescrito isso por intermédio de outras pessoas. E talvez o fato de eu e você nos calarmos, será que Deus não está escrevendo a história dessa mensagem a outras pessoas que deveriam ter sido escritas por mim e por você? Parou para pensar nisso? E essas verdades, talvez nós as ouçamos lá no céu. Isso talvez seja para muitos motivo de muita vergonha, porque se acovardaram de falar daquele que, na igreja, no seio da Irmandade, nós dissemos com alta e viva voz que é a melhor coisa do mundo que nos aconteceu. Mas para você e para mim, sei que não precisamos passar por isso. Tenhamos coragem e a mesma ousadia, aprendamos com a ousadia apresentada por esse apóstolo. O quanto temos tido a consciência de que somos chamados para cooperar com o Evangelho como a nossa missão principal de vida. O quanto eu e você temos tido essa consciência de cooperar com o Evangelho como a nossa missão principal de vida. O quanto que a afirmação de Paulo é verdade na minha e na sua vida. Tudo faço pelo Evangelho. Deus, essa mensagem mexeu demais comigo e eu espero que mexa e desafie o seu coração também, meu querido. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Pai, quando olhamos para a ousadia que Paulo, ó Deus, demonstrou em todas as situações pelo qual ele passou, Senhor amado, e ele não se cansou, ele foi incansável, Senhor, em fazer a mensagem do Senhor percorrer o mundo inteiro por todas as suas viagens, ó Deus, mesmo ainda estando preso, mesmo nos açoites que sofreu. Às vezes por um mínimo de coisas, ó Deus, talvez eu e meu irmão que está aqui me assistindo, Senhor,
nos calamos, nos acovardamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que deste momento, como a palavra que nós enfatizamos aqui, molda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, com espírito de ousadia, de coragem, Senhor, de determinação, de foco, de consciência, que tudo que nós fazemos, ela tem que ser feita para o reino do Senhor, e fazer para o reino do Senhor inclui também, Senhor, a potencialização do evangelismo, Deus, a todos os povos, ó Deus, a começar aos que estão perto de nós, mas também para alcançar o mundo inteiro, amado Pai. Em nome de Jesus, que aqui na Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande, ó Deus, mais e mais falemos a respeito disso, Senhor amado. Não queremos somente exortações, ó Deus, que nos faça viver em conformidade com o Senhor, mas que nos desafie, Senhor, a evangelizarmos, a contribuirmos com missões, Pai, a sermos agentes, ó Deus, missionários da forma e com a estratégia que o Senhor aprover dar, ó Deus, a essa comunidade, Pai. É a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo pelo Evangelho, para cuidar, amar e servir. Amém, meus queridos.